olha bem no fundo dos meus olhos e me responda com toda a sinceridade a pergunta que eu vou te fazer agora. Por que você ainda está preso na pornografia? E aí? Vamos responder essa pergunta no programa de hoje, que você não pode perder logo depois de você deixar aí o joinha, se inscrever no canal e assistir a nossa vinheta. Bora lá! Galera, Vida Pura, sexta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no canal da Telmídia, diretamente dos estúdios da Comev em São Paulo. Você já se inscreveu no canal, né? Eu tenho certeza que sim. Deixa o seu like, ativa o sininho, tá? Para receber as notificações. E compartilha, por favor, compartilha com seus amigos, amigas, grupos de WhatsApp, pastores, líderes. Nós precisamos levar essa mensagem adiante e contamos com a sua colaboração em um assunto tão delicado e tão sério. Depois de 2 semanas longe do meu amigão, gravei um com o Isaac, agora, na outra semana, o Davi participou com o Isaac. Tamo junto de novo, Davi W. Nascimento. Bora lá, Felipe Bentley, bora lá. Bom, feliz em te ver aqui novamente, mais magro, mais feliz, né? Deus é bom, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Glória a Deus. Davi, vamos gravar um programa, né, pra galera aqui, de uma vez por todas, para responder essa bendita pergunta que a gente ouve umas 25 vezes ao dia, todos os dias. Né? Por que eu não consigo parar de assistir pornografia? Por que eu tô preso nesse negócio, né? Eu já tentei de várias formas, eu já fiz de tudo. Fiz de tudo para parar de ver pornografia. E aí fica a questão, se fez de tudo, porque você tá vindo buscar aqui. Então, se não veio buscar aqui, você não fez de tudo. Se não chegou no Vida Pura ainda, é uma prova que não fez de tudo. Exato. Né? E Deus não quer libertar a pessoa, né, do pecado sexual, da escravidão sexual. Deus é o grande culpado, né? Então, hoje nesse programa a gente vai responder a pergunta principal: por que você ainda está preso à pornografia, e desmistificar algumas coisas, né? Bom, vamos começar aqui então, Davi. Primeira coisa que a gente poderia destacar para começar a construir essa resposta: por que as pessoas ainda estão presas à pornografia? Tá. Eu separei um texto aqui, Felipe, que assim, a gente costuma no Vida Pura usar o Salmo 51 como quase que o hino do Vida Pura. É o hino do coração arrependido, né? O hino do pecador sexual. É o hino de quem está vivendo o processo de renovação da mente, de quer ser liberto, aquela coisa tudo. Só que a gente precisa se lembrar de uma questão de contexto, que ali Davi já está tomando a atitude correta. Nós vamos falar aqui hoje com a galera que ainda não está tomando a atitude correta. Então nada melhor do que voltar um pouco aí na história e tentar entender, será que Davi não escreveu nenhum texto da época em que ele ainda não estava tomando a atitude correta, da época em que ele ainda estava ali naquele vou, não vou, né, de tomar uma atitude para mudar, ainda não entendia por que ele estava naquele contexto. E tem esse texto. Salmos 32 é o texto justamente em que Davi está ali reconhecendo, ele está desabafando, compartilhando como é que foi, como é que estava o coração dele, como é que estava a cabeça dele e até o corpo dele, né, o físico dele, no momento em que ele estava nessa transição aí, no momento ali, que vamos prestar atenção, Davi pecou lá com Batseba, e às vezes a gente acha que ele pecou, aí Natan veio, confrontou ele e já se arrependeu, mas não. Do adultério, / assassinato, / isso, / aquilo, um monte de pecado que ele cometeu de uma vez só, até o arrependimento de Davi tem cerca de 1 ano, porque é dito que esse arrependimento veio depois que o bebê nasceu. E se esse arrependimento vem, Natan confrontando, Davi se arrepende. Depois que o bebê nasce, então, na lógica aí, 9 meses, mais uns mesinhos aí do bebê e tal, quase 1 ano. É verdade. Então, o que aconteceu durante esse quase 1 ano? Salmos 32 vai dizer o seguinte, Felipe. Ele começa dizendo assim:
Ele começa admirando quem está vivendo em santidade. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, né? Os seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há o quê? Hipocrisia. Hipocrisia, ou seja, a primeira coisa que ele está admitindo, eu estava sendo um rei hipócrita nesse meio tempo. Eu ainda estava nos meus afazeres, tocando a minha vida, como se nada tivesse acontecido. Tá aí um bom primeiro passo. Tirar a máscara. Por que você ainda então continua preso à pornografia? Primeiro passo. Porque você ainda vive uma vida hipócrita. Você precisa assumir a responsabilidade e admitir os seus pecados. Eu sou uma pessoa dependente da pornografia. Eu não sou essa pessoa que as pessoas acham que eu sou, que estão me vendo. Como a galera estava vendo o Rei Davi naquela época ainda. Não é? E o primeiro passo, então, é assumir a responsabilidade do pecado. Então coloca aí, assumir a responsabilidade do pecado. Assumir, sou eu o culpado disso tudo, não é mais ninguém. E é interessante, Davi, que no versículo 3 ele fala assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Aí. É uma consequência natural, né? Você ficar usando essa máscara da hipocrisia, que eu usei muitos anos da minha vida, tocando no louvor da igreja, e pornografia, masturbação, fornicação, só ladeira abaixo. E fisicamente eu sentia o meu corpo definhando mesmo, espiritualmente também. Uhum. Davi era o cara que chega no direct às vezes lá falando: ai, preciso de ajuda, preciso de ajuda, preciso de ajuda. O corpo tá definhando de tanto gemer, só que aqui tem uma diferença. Ele tá assumindo, enquanto eu mantinha escondido os meus traumas, os meus desvios... Não, as minhas quedas? As minhas quedas, exatamente, as minhas recaídas, não. Os meus pecados, ele dá o nome certo. Então ele admite aí que ele estava definhando de tanto gemer. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus não quer libertar ele? Não. Porque ele estava escondendo o pecado dele. Deus não vai tomar atitude por nós, Felipe. Nós somos responsáveis pelo nosso processo. A gente precisa tomar essa postura, essa responsabilidade, essa decisão de nos expormos. Para todo mundo, para a sociedade, para todo mundo? Não, não é isso. Não estamos falando isso. Expormos quem realmente somos diante de cristãos maduros que vão nos ajudar com as armas espirituais em Deus, que vão destruir essas fortalezas que foram se acumulando e geraram pecado na nossa vida. Então, aí ele fala: olha, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Parece que agora ele tá sendo o mimimi, né? O mimimi que tá vendo? Deus tá pesando sobre mim. Mas olha, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Essa mão de Deus pesando sobre Davi não é de um Deus mau que tá impedindo ele de viver em santidade. Pelo contrário. Pelo contrário. É de um Deus tão bom, tão bom, tão bom, que faz questão de não passar a mão na cabeça do seu filho culposo. Mas ele espreme esse filho, mostrando para ele: filho, abandona esse pecado. Filho, você é pecador, mas eu estou disposto a te salvar, a te tirar desse contexto na medida em que você tomar a atitude de confessar o seu pecado e pedir perdão. É a mesma coisa que 2 Crônicas 7,14. O que Deus prometeu ali, né, para Salomão? Que se um dia o povo se desviasse, e isso na inauguração do templo, se um dia o povo se desviasse e depois voltasse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mas tem uma condicional aí: se o meu povo se humilhar e confessar. Então esse é o segundo passo. Versículo 5, Davi vai dizer assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Exatamente. Olha o segundo passo aí. O primeiro é assumir a responsabilidade dos seus atos, você, sem terceirizar a culpa para mais ninguém. O segundo
é confessar diante de Deus os seus pecados, mas, de fato, reconhecer as transgressões. Senhor, eu consumo pornografia todos os dias, eu me masturbo todos os dias, eu tô saindo com a fulana, tendo relação sexual com ela, tô saindo com o fulano, tendo relação sexual com ele. Dá nome pro seu pecado. Não fica querendo dar uma maquiada. A galera vai orar para Deus para confessar pecado, Davi, ainda quer maquiar o pecado, como se Deus não tivesse presente lá na hora do ato do pecado. Né? Parece que nessa hora Deus deixa de ser onipresente e não está lá na hora do ato pecaminoso. Não, Deus está vendo todas as coisas. Todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Então, reconheça o seu pecado diante de Deus. Dê nome aos seus pecados. Aí tem os ansiosos, Davi, assistindo a gente agora, eu tenho certeza absoluta. Mas eu já fiz isso e não mudou nada na minha vida. Calma, acelerado. Calma, nós estamos construindo a resposta. Falamos só 2 coisas por enquanto, né? Então, reconhecer, assumir a responsabilidade, confessar os seus pecados, dando nomes para eles. Bora, vamos seguir. Mais alguma coisa desse texto? Sim. Na verdade, esse texto é muito completo, Felipe, porque olha só o versículo 6, parece que não tem a ver, mas olha só. No versículo 6, Davi fala assim, que então todos... Parece que ele está mudando de assunto. Que e até tem uma pausa, claro, ali, né? O selado, o salmo, mas não mudou de assunto. Olha só, tu perdoaste o meu pecado, a culpa do meu pecado, que nem você trouxe aí. Aí ele começa a falar, olha, que todos os fiéis orem a ti, ué. Mudou drasticamente de assunto? Não. Todos os fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, não atingirão. O Senhor é meu abrigo, me preservarás das angústias, ele não estava em angústia? E me cercarás de canções de livramento. Sabe o que é isso aqui, Felipe? Davi não está mais sozinho agora. Ele estava vivendo tudo isso aí, sozinho lá, escondendo o pecado dele. Agora ele está cercado de canções de livramento. Os fiéis estão orando, ou seja, ele está vivendo o processo dele em comunidade. Ele não está vivendo o processo dele agora mais sozinho lá, escondido, esperando a solução chegar. E esse é um dos pilares do Vida Pura, né? A questão de andar junto com pessoas que vão caminhar com você, vão comemorar as suas vitórias, vão te confrontar quando preciso, porque são fiéis a Deus, não são fiéis a você, são fiéis a Deus e ao que Deus quer fazer na nossa vida. E aí, enfim, nessa todo mundo vivendo junto, esse processo de andar em comunidade vai ajudando esse pecador que queria tudo sozinho, agora a entender que a vida vivida em comunidade também nos ajuda a andar longe do pecado. Então, o terceiro passo aí do porquê você ainda é preso ao pecado sexual, à pornografia, é porque você anda sozinho. Você deve andar em comunidade. E aí cai justamente no que o Davi falou, em um dos pilares do Ministério Vida Pura, que é Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9 até o 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, e a famosa expressão do pecador sexual, eu caí, eu tive uma queda, né? O amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que caia, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse é um dos pilares do Ministério Vida Pura, o não caminhar sozinho e viver em comunidade, justamente para que, quando você pecar, tiver a famosa queda, ter outra pessoa para te levantar, para te ajudar, para não te deixar pelo caminho. E eu gosto dessa expressão de manter-se aquecidos, né? Eles estão falando aqui num contexto de peregrinação mesmo. Eles caminhavam no deserto, à noite, podiam cair em buracos físicos, literais, e aí quem ia tirar o cara do buraco? Tinha que ter alguém junto lá para tirar ele do buraco. E como a gente sabe, o deserto, à noite, é muito frio. Então eles dormiam mesmo, um grudado no outro ali para manter-se aquecidos. Mas eu gosto de ver isso no conceito de fé. Cara, quantas vezes, né, eu que comecei a minha caminhada de restauração com o Cid, quantas vezes o Cid manteve a minha fé aquecida? O quanto o pecado estava matando a minha fé no meu coração. Quantas vezes você manteve a minha fé aquecida? Olha aí, e a coisa vai se multiplicando, né? Então ele mantinha a minha fé aquecida, eu mantinha a fé aquecida dele, porque o pecado nos cega, nos mata espiritualmente, aí o outro te fortifica. Aí você veio fazer parte disso, passou a fazer parte dessa comunidade, dessa família, né, como a gente se trata hoje.
E aí passou a ser aquecido na fé também. E esse cordão de 3 dobras aqui, né? Eu, você, Cristo Jesus. E a família Vida Pura que a gente tem se tornado, né? Glória a Deus. Então, por que você continua escravo? Porque você continua sozinho. Felipe, mas na minha igreja não tem ninguém que possa me ajudar. Tudo bem, olha nós aqui. Dá tchau ali pra eles, Davi. Eis-me aqui, né? Nós não estamos aqui? Estamos aqui, estamos juntos. Da mesma forma que como você chegou, outros também não podem chegar e fazer parte dessa comunidade? Podem. A mesma coisa. Então, mais um princípio aí que foi aplicado. E o legal é que, assim, ele tá cercado, ele fala que me cercarás de canções de livramento. Olha só, canções trazem a questão de alegria. Já não é... Ele tava definhando de gemer, agora ele tá cantando. E não é qualquer canção, é canção de livramento, ou seja, é uma canção marcada por essa sensação de estar cada vez mais livre. A gente não... Qual que foi a pergunta inicial? Porque você tá preso ainda. Deus quer que você cante canções de livramento. Mas para isso você precisa primeiro, muitas vezes, ser espremido. E aí no meio desse espremer de Deus, daqui a pouco você vai estar cantando, né? A gente fala muito sobre o que era vergonha se tornou testemunho. Né? Você vai passando a ser... E quem tá cantando tá grato. Só que essa gratidão, ela não vem de qualquer jeito. Essa gratidão, ela vem de um renovar de entendimento. E olha o que o Davi continua dizendo. Agora aqui a gente entende que é Deus agora falando com Davi, né? Eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Você tá ouvindo aí, né? O seu cavalo. Você tá ouvindo, né? Tá ouvindo, cavalo. Ou seja, não é mais alguém que recorre a métodos humanos para ficar se freando os impulsos, freando os impulsos e vivendo hipofrontalidade por conta disso. Não, é alguém que está sendo renovado no entendimento, sendo aconselhado, sendo acompanhado, recebendo esse entendimento da parte do próprio Deus. E o que a gente vive bastante nesse processo é justamente esse renovar neurológico e espiritual através de exercícios e aconselhamento. Para que a gente não fique sendo que nem o burro que fica freando, que precisa de rédea para obedecer. Isso é ser livre, Felipe. Uma das coisas mais maravilhosas de andar em liberdade que eu pude e estou e busco manter a guarda alta ainda, porque se eu não vigiar, eu vou pecar contra o Senhor. Manter a guarda alta ainda para continuar desfrutando é essa capacidade de obediência sem precisar de rédea, sem precisar de freio. É obedecer por prazer, é obedecer porque canta canções de livramento. E é interessante que as pessoas precisam entender algo básico. Você falou aí que vai ser aconselhado por Deus, né? Então... Eu aqui, Deus aqui, Deus vai me aconselhar. A voz do Cid Moreira. Eu vou estar aqui no meu quarto. Se você prestar atenção, Deus, ele se move na história através dos seus filhos. Senão nós não precisaríamos de pastores, missionários. Né? Natan na vida do Davi. O profeta Natan que vai chegar e vai confrontar Davi, vai ser a voz de Deus ali para Davi. Então Deus vai trazer esse aconselhamento através da vida de pessoas. E aí cai num segundo pilar do Ministério Vida Pura, que é Tiago 5,16, que é fantástico. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Como que eu vou viver esse princípio bíblico sozinho? Se eu não tiver outra pessoa, da vida, aqui na minha vida, para confessar o meu pecado para ele, eu confesso para Deus para ser perdoado. E agora estou confessando para Davi para ser curado. Olha só, o rei Davi vai ser confrontado duramente pelo profeta Natan e vai reconhecer ali diante do próprio profeta os seus pecados. Ele vai ser perdoado por Deus. Mas nesse momento que ele tem esse relacionamento com o Natan ali, por mais duro que seja, é um momento de cura para Davi. Porque vê como o Salmo 32 já vai mudando do versículo 1, 2, para a caminhada que nós já estamos ali. E é uma cura, assim, maravilhosa que constrange o próprio Davi, porque Davi já vai preparado para Natan vir com
o pé no peito dele. De fato, Natan vem, mas vem de um jeito amoroso, que Davi não espera. Ele espera um pé no peito de condenação, de acusação. Tipo, você vai perder seu reinado, você vai perder isso e aquilo e tal. Você já tá ferrado. Quer saber? Deixa o cetro aí, o outro vai ocupar, aí ó, vai lá. E nem adianta pano de saco, Davi. Nem adianta pano de saco. Não foi isso. Quando Davi reconhece o pecado dele, Natan diz, o Senhor perdoou o seu pecado. Essa graça, ela estremece o pecador. Essa graça, ela constrange a gente. E aí não tem como a gente mais querer o pecado depois dessa graça. Por que você ainda continua escravo do pecado sexual, da pornografia? Por que você ainda continua preso? Porque você não faz parte de uma comunidade onde você tem liberdade para confessar os seus pecados e receber aconselhamento, que é o que nós estamos falando do contexto do Salmo 32, receber aconselhamento direcionado por Deus. Por quê? O que nós fazemos aqui não é achismos da nossa parte, mas é tudo focado na Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, e ter esse privilégio, essa graça sendo estendida até você, de poder falar e não ser julgado, mas ser curado. E a partir dali ser direcionado a dar outros passos práticos para de fato andar em liberdade. Então os passos, vamos lá, né, Felipe? Vamos recapitulando. Davi assumiu a responsabilidade. Assumir responsabilidade. Davi confessou diante do Senhor, né, se humilhando e tal. E aí depois Davi passou a viver em comunidade. E o que vamos fazer nessa comunidade? Salgado, risole? Pizza? Cada um leva um pratinho. Pode até ser, pode até ter, não tem problema nenhum. E qualquer coisa até chama a gente. Mas o que ele fez? O Tiago 5,16, confessar os pecados uns aos outros. Confessa a Deus para ser perdoado. Confessa ao irmão para ser tratado, curado, aconselhado. E aí aqui já pega uma isca, né, pra coisa de renovar a mente. Né? Agora você vai renovar a mente. Justamente que ele fala, olha, eu instruirei e tal, você não vai ser como um cavalo que não tem entendimento. E aí, olha só como o desfecho desse salmo. A realidade dessa pessoa que tomou esses passos e foi renovada em sua mente. Olha só, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, ou seja, alguém que foi justificado. Cantem de alegria todos vocês que são, olha a expressão, retos de coração. No Vida Pura, a gente estudando ali, né, a antropologia bíblica e tudo mais, a gente entende que, na maioria das vezes, se não todas, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente. Olha só, Davi era aquele cara que estava defiando de tanto gemer, escondendo o pecado. Ele termina o salmo dele dizendo, olha, reto de coração. Uma mente que estava definhando em pecado, agora reta, justa, correta, vivendo Filipenses 4:8, pensando no que é verdadeiro, no que é bom, no que é puro, no que é digno de louvor, no que é excelente. Alguém reto de coração, um coração novo, um coração transformado. Davi pede isso no Salmo 51, inclusive, cria em mim um novo coração. E a gente vive isso também em outro pilar do Vida Pura, né, Felipe? Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí caímos em mais um pilar do Ministério Vida Pura, que é a renovação da mente. Por que você ainda está preso à pornografia? Porque você precisa renovar a sua mente. E aqui é muito legal quando o apóstolo Paulo fala isso, porque hoje a neurociência já mostra para nós dados, fatos de que consumidores de pornografia alteram o funcionamento cerebral. Ou seja, quando você consome pornografia aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, em qualquer lugar, até no banheiro da igreja, seu cérebro começa a fabricar dopaminas em excesso. E por causa dessa fabricação de dopaminas em excesso, para ele não entrar em colapso, ele cria um novo caminho neural. E ao criar um novo caminho neural se estabelece o vício. Todo consumidor de pornografia modificou neurologicamente o seu cérebro. Por isso que você está preso ainda ao pecado sexual, está preso ao consumo pornográfico. Porque o seu cérebro agora foi modificado fisiologicamente.
Como diz o ditado popular, Davi, quem aprende a andar de bicicleta Jamais esquece. jamais esquece. Você não esquece de andar de bicicleta. Por quê? Porque a repetição, você repetiu, e o seu cérebro criou um novo caminho neural onde estabelece, de fato, o equilíbrio que você precisa para andar de bicicleta. E mesmo que você fique muito tempo sem andar de bicicleta, você vai ver a bicicleta, vai pegar e vai sair andando. O caminho neural já foi criado de andar de bicicleta, o caminho neural de aprender a dirigir, tocar um instrumento, falar um idioma, qualquer coisa, escrever. Você não nasceu sabendo escrever, você foi treinando o seu cérebro. E aí, fisiologicamente, seu cérebro foi modificado. Não tem como desaprender a ler. Você não consegue mais. Pois é, você bate o olho em tudo, você vai ler ali, automaticamente você lê o que está escrito, né? E mais do que isso, né? A gente já falou sobre isso em outra aula, mas você sofre de hipofrontalidade. O que é isso? O atrofiamento dos neurônios. Então, não só novos caminhos neurais foram criados, mas os seus neurônios começaram a atrofiar no seu cérebro. E isso vai trazer consequências, como a compulsividade. Você vai querer ver pornografia sempre, você vai se tornar compulsivo. A impulsividade. Você vai fazer as coisas e não vai mais medir as consequências dos seus atos. Você já começa a fazer coisas mais pesadas, né, Davi? Vai fazendo coisas mais pesadas. Você vai perdendo o freio moral. Ou seja, aquilo que era abominável passa a ser desejável. Quando você menos espera, você está praticando. Olha quantas coisas acontecem. Então agora o que você precisa? Assumiu a responsabilidade de seus pecados. A culpa não é de ninguém, é minha. Certo? Confessou seus pecados diante de Deus. Falou mesmo, rasgado diante de Deus, detalhe por detalhe. Tudo que você faz. Não que Deus não saiba, mas precisa ser verbalizado pelos seus lábios. Entendeu que sozinho você não vai sair dessa. Você precisa de uma comunidade. Porque é na comunidade que você vai receber aconselhamento, direção, vai ter a grande oportunidade de confessar os seus pecados para ser curado. E aí mais aconselhamento, mais direção, pessoas que vão manter a sua fé aquecida, porque se o pecado sexual é morte espiritual, a comunidade, a presença ali, o aconselhamento vai te manter a fé aquecida. E claro, tudo isso direcionado pelo próprio Deus, baseado nas escrituras sagradas. E o último passo, você precisa renovar caminhos neurais. E isso eu falo fisiologicamente. O cérebro precisa ser restaurado. Substituir os caminhos neurais criados pela pornografia por caminhos neurais puros. E trabalhar no atrofiamento dos neurônios, para que os neurônios possam se desenvolver novamente e você reverter esse quadro de compulsividade, impulsividade, a perda do freio moral. Isso é possível? É, com certeza. Se não fosse, porque tem gente que fala assim, mas eu duvido. Eu não estaria aqui se não fosse possível. Deixar essa cadeira vazia, vamos gravar um dia, nada aqui. Não ia ter nada, esquece, acabou o programa. Glória a Deus. O Davi não estaria aqui. Isaac, que gravou recentemente, não estaria. O Lucas, que gravou aqui com a gente, não estaria. Os outros tantos testemunhos que nós temos no Vida Pura, não ia ter nada. Então, mas como que eu faço tudo isso? Nós do Vida Pura desenvolvemos o programa de renovação da mente, que trabalha com 180 exercícios neurológicos baseados na Bíblia. Então preste atenção. Hoje você tem a oportunidade de viver os passos, todos que foram ditos aqui. Você sozinho aí agora. Assuma o seu pecado diante de Deus. Reconheça. Assuma todas as responsabilidades. Confesse cada um deles. Confesse cada um deles. Dando detalhes de tudo que você fez. A grande chance que você tem agora, vir viver comunidade com o Ministério Vida Pura. Fazer parte da nossa família, dessa família aqui, para a glória de Deus. E dentro dessa família você vai poder confessar os seus pecados sem ser julgado, sem ser condenado. Pelo contrário, para ser curado, receber direção, aconselhamento e viver o passo a passo prático. Porque hoje o que mais tem aqui na internet são pessoas dizendo que é pecado, né? É pecado. Toma vergonha na sua cara, né? Vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai orar, vai se converter. Cara, eu fui afundado no pecado sexual dentro da igreja. Eu sabia, Davi, que eu tinha que ler a Bíblia, eu sabia que eu tinha que orar, eu sabia que eu tinha que jejuar. As disciplinas espirituais fazem parte disso.
sabia de tudo isso. Mas eu não tinha forças para fazer absolutamente nada disso. Assim como você que está me vendo aí, eu tenho certeza absoluta que você também vive a mesma coisa. Então, o que nós estamos falando para você? Existe um passo a passo prático. Na verdade, 180 passos, 180 exercícios neurológicos que vão simultaneamente substituir os caminhos neurais criados pela pornografia por caminhos neurais puros. Vão trabalhar essa parte neurológica, fazendo com que os neurônios se desenvolvam novamente, para você não sofrer mais de hipofrontalidade, ao mesmo tempo que eles são baseados na Bíblia para tratar o seu caráter, o seu coração, o seu lado espiritual. Uma transformação por completo. É isso, não é, Davi? É isso. Algo Nada mais mais a acrescentar. Agora só depende de quem está nos assistindo. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Senhor está falando através de nós para você aqui. Nós não estamos dizendo para vocês, vão por aquele caminho que vai dar certo. Nós estamos dizendo, venham por esse caminho. Venham caminhar conosco. Um passo a passo prático para te levar a um verdadeiro caminho de liberdade. Algo que, para a glória de Deus e o louvor único e exclusivamente do nome dele, ele tem nos permitido viver, ensinar e caminhar com outras pessoas, que hoje nós vemos os testemunhos tão bonitos de vidas sendo transformadas. Se você está aqui assistindo por causa do seu marido viciado, é para você também. Dentro do programa nós tratamos com as esposas feridas. Temos reuniões para as mulheres, para tratar as mágoas, as feridas, as decepções e ensinar a você, mulher, a viver de maneira prática e sábia aquilo que o seu marido precisa que cumpra a você. Vocês têm filhos, você pode viver isso pelos seus filhos, para educar os seus filhos. Um mundo hipersexualizado, você precisa criar uma base sólida no coração dos seus filhos. Venha participar conosco. Então fica o nosso convite. Basta você ir lá no Instagram do Ministério Vida Pura agora, conhecer mais desse trabalho e fazer parte dessa família. Amém? E antes de passar a bola para você, para se despedir, agradecer de coração tudo que a Tel Mídia tem feito por nós aqui, nos dado voz para falar desse assunto que é tão impactante. Então, conheça também mais do conteúdo da Tel Mídia, para que você possa ter acesso aí a filmes, séries, desenhos de altíssima qualidade, ok? Link na descrição. Davi, obrigado, mano. Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos continuar e vamos orar para que esse programa, eu creio que vai ser um instrumento de Deus para despertar a vida de muitas pessoas. Amém. Nós somos o Vida Pura. Não desistimos da santidade. Temos um encontro marcado aqui, se Deus permitir, próxima sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Vem acompanhar no ao vivo com a gente, beleza? Grande abraço, até lá.